Oi, meus amores, egrégora de luz amada, sejam bem-vindos, queridos. Agora a leitura sai. Semana passada, infelizmente, parou de gravar na metade, e aí quando eu vi a semana, enfiou o pé pelas mãos e eu não tive chance de regravar. Então hoje a gente vai focar nessa segunda metade de março, que é um período muito importante do ano, onde a gente ainda tem todos os planetas na sua fluidez, porém, alguns posicionamentos que vão trazer agitação, irritação, tensão, evidência para aqueles que estão em posição de poder, reis, rainhas, Putin e por aí vai. Então existem algumas pequenas coisas que teremos aberturas importantíssimas e energias se repetindo de um momento lá da década de 60. Então, assim, a gente já viu nesses últimos dias, não sei aí no Brasil, mas na Europa, pelo menos, a gente vê Putin falando repetidamente que ele tá pronto para usar o armamento nuclear. Tá pronto, tem o suficiente, pode causar um estrago. Então, o cara, ele tá falando repetidamente. Isso é um anúncio de um desastre que está por vir. Não dá para saber ainda como, quando, onde, podemos desconfiar, iremos ver. Mais do que isso, a gente vai sentir também decisões sendo tomadas por minorias que impactam negativamente as grandes maiorias, as massas. E a gente tem acompanhado, para quem tá de olho nas notícias, quem não tá na hora de se informar, minha gente. A gente tá com o mundo a ponto de explodir. Então não é só sobre o eu, a gente tem que saber o que tá acontecendo lá fora para poder cuidar do eu, para poder cuidar da própria energia. Então, assim, o caminho da espiritualidade é tudo a respeito de se autoconhecer, de trabalhar o que tá ali dentro para interagir com o que está fora de uma forma mais saudável e mais feliz. Então, não é viver numa bolha e numa ilha. Não é ter uma ilha perfeita dentro dessa bolha. Não, tem tudo que tá acontecendo ao nosso redor também. E espiritualidade é literalmente influência ambiental. Então, quando eu começo a aprender sobre o que me faz bem, sobre o que me cura, sobre o que me ajuda a ser feliz, eu começo a andar em direções onde eu vou cruzar o meu caminho com pessoas que vão agregar no meu processo. E aí o meu ambiente começa a mudar, e essa influência começa a mudar em mim, portanto a minha espiritualidade começa a expandir. Se eu ficar preso na minha bolha, na ilha, não adianta, não vai mudar, você vai ficar estagnado em um lugar isolado. Então a espiritualidade também é a influência que a gente sofre sobre essas decisões que afetam as massas. Mais do que isso, a gente tem uma abertura energética que não acontece desde a década de 60. E na década de 60, volta lá, vai ler história. Vai ver o que aconteceu na década de 60. Os desastres, guerras, bombas. Vai descobrir, vai você lá fazer o seu trabalhinho espiritual e trazer essa informação para sua consciência. Porque agora a gente tem uma repetição energética. Então as chances de algo similar acontecer, refletir nesse nosso mundo material são gigantescas. Então história é parte de quem somos, não de quem iremos ser, mas de quem somos. Portanto, a gente toma as nossas decisões baseadas no que vivemos, no que experienciamos no passado. Porém, a gente não pode olhar para frente com um foco no passado. E quando a gente faz isso, desastres acontecem, e aí a gente tá vendo, mais uma vez, vou mencionar o senhor querido Putin, né, tentando recuperar algo que já se foi há muitas e muitas décadas, que é a União Soviética. Esse é o objetivo do cara, cada um pensa o que quiser, não sou dona da razão, é só a minha opinião de um aqui, ó, não vi em jornal, não vi ninguém falando, mas pra mim, na minha cabeça, na minha mente, o que ele quer é recuperar a força da União Soviética, e isso significa guerras, destruição, morte por conquista de territórios. Quem tem acompanhado os meus vídeos, eu falei bastante sobre essa energia de disputa de território recentemente. E é exatamente o que a gente está vendo no mundo. Então sai da caixinha, para de assistir novela, jornal nacional, vai ler na internet intencionalmente o que está acontecendo no mundo, porque muita coisa não chega no Brasil. E para quem tá aqui na Europa, que tá mais consciente, tá na hora de a gente ser não só consciente em relação ao que eu preciso fazer para me proteger, para me afastar, mas ser mais consciente no sentido do quanto esses milhões de pessoas perdendo casa, perdendo abrigo,
perdendo comida, fonte de água, perdendo fonte de vida, estão andarilhando pelo mundo neste momento. Aqui na Irlanda, em Dublin, a gente tem mais de 200 pessoas acampadas em barracas ao redor de um bloco, né, na capital do país. Essas pessoas são refugiados que estão vindo do que está acontecendo lá na faixa de Gaza. Tem muitas mulheres e crianças sendo realocadas em hotéis e isso está gerando movimento da população aqui, porque um hotel recebendo refugiado para com seus processos, para de atender cliente, para de fazer evento, para de fazer festa. Então tivemos inúmeros hotéis aqui na Irlanda que, ao receber refugiados com acordo do governo, obviamente, demitiram uma série de funcionários massivamente e cancelaram todos os eventos que estavam por vir. Então, imagina o caos que é gerado. E eu tô usando só o exemplo daqui, um exemplo. Tem uma série de coisas acontecendo consequencialmente por conta da guerra da Ucrânia, que depois se alastrou, se espalhou e hoje a gente tem faixa de Gaza numa situação deplorável e outros países nesse momento. Eu comentei sobre todos eles em vídeos separadamente no decorrer das últimas semanas. Hoje, meus amores, o meu pedido para vocês é: faça a sua lição de casa. Entenda o que está acontecendo no mundo. Por quê? A gente tem falado muito sobre o quanto essa era de Aquário vai influenciar a nossa vida como indivíduo. Mas a verdade é que Aquário é o signo das massas, é o signo do coletivo. Então isso vai nos afetar individualmente, é legal saber, é importante para que a gente entenda como lidar com a nossa própria vida, né? Mas é importante estar conectado com o coletivo, com as massas. A gente tem uma onda nas Américas acontecendo das pessoas se unindo e indo à rua e protestando, das facções criminais disputando o território. Tem a tentativa de desconstruir uma estrutura que já não funciona, que é o nosso governo extremamente corrupto, que rouba da população, põe no bolso de poucos em um dos países que tem o potencial de ser o país mais rico do mundo. Então, por aí vai. E tem outros, né? Então, assim, hoje eu tenho um pedido antes da gente começar a entrar profundo nessas energias, que é: comece a se informar sobre o que está acontecendo com o coletivo. Porque nós também nos nutrimos da energia coletiva. Nós vibramos com ela, né? Então, quanto mais gente vibrando elevado, maior a chance de trazer as outras massas para uma vibração elevada. Mas, ao mesmo tempo que pessoas que trabalham em si, que fazem as coisas certinhas, estão elevando sua vibração, nós temos milhares, milhões e milhões de pessoas que estão diminuindo a sua vibração. Então, começa a afastar, né, os grupos. Dito isso, vamos entrar e focar nas energias dessa segunda metade de março. É um período muito, muito, muito importante. Eu desejo de verdade, de coração, que você se informe, que você mergulhe no que está acontecendo no mundo, num senso mais coletivo. Não fique só no indivíduo. Não é uma era que é para ser individualista. A gente vai viver durante essa energia, com a influência dessa energia, por mais de 20 anos. Então é uma energia que ninguém conhece, ninguém experienciou e vai ficar por mais de 20 anos na nossa vida. Muita gente vai terminar a vida nessa energia, não vai experienciar nada além disso. Então é uma fase em que o coletivo começa a se revoltar, se rebelar para revolucionar. Outra coisa que é importante é saber que a tecnologia também está vindo numa velocidade muito alta e uma tecnologia descontrolada, sem limitações, sem lei. É muito importante ficar atento a isso também. Cuidado onde você está colocando suas informações, o que você está fazendo na internet. Você não sabe o que vai acontecer com isso amanhã. E não dá para saber, não tem regulamentações para as novas tecnologias. Então fiquem espertos, aprendam, estudem, é hora de desenvolver o intelecto em relação ao mundo tecnológico. Bom, vamos falar então das energias dessa segunda quinzena. Eu fiz umas notas aqui para não esquecer de falar nada, hein? Então a gente tem o nosso ano novo astral, começando aí no dia 20 de março.
que vai cair exatamente às 6 horas da manhã do Brasil e às 9 horas da manhã da Europa. O que é esse ano astral, Áries? Esse ano astral é o Sol saindo de Peixes e entrando em Áries. Então, quando o Sol entra a 0 graus de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, a gente inicia um novo ano astral, onde o Sol vai passar por todas as casas do zodíaco mais uma vez. Essa é uma data que é muito celebrada na antiguidade, pelos pagãos, por várias religiões de formas diferentes. Então, tem sempre acontecendo algo nessa data. É aquele momento em que a gente muda de um ciclo para um novo ciclo, né? Lembra no vídeo de Ano Novo que eu falei que era um momento ideal para trabalhar com as intenções financeiras? Porque dezembro para janeiro é o ano do homem. É o calendário gregoriano, que foi criado por um homem, pelo Papa, com a intenção de monetizar nesse calendário. Então, se eu tenho de domingo a sábado, se minha semana começa no domingo, eu sei que na segunda-feira todo mundo vai trabalhar. Vai parar na sexta, sábado de folga. Então, eu controlo as massas com essa forma de controle. Hoje, nas empresas, as pessoas chamam de KPI, que são métodos de controle, né? E o calendário gregoriano nada mais é do que isso, uma forma de controlar as massas. Tanto que a cada 4 anos nós temos o ano bissexto para alinhar essas energias, que é esse ano que estamos vivendo, inclusive. Para alinhar com o tempo astral. Então, o calendário gregoriano não é uma farsa, é uma forma de controle. E aí a gente vai para o ano astral, que se inicia agora dia 20 de março, às 6 horas da manhã do Brasil, às 9 horas da manhã aqui na Europa. Antes de entrar nas energias, meus amores, o meu nome é Ária, para quem não me conhece, trabalho com tarologia e várias terapias no mundo holístico. Grande maioria delas engloba uma série de sabedorias, uma série de técnicas. Astrologia é parte disso, numerologia também. E eu vou sempre trazer um pouquinho mastigado de beabá para vocês dessas histórias. Depois das influências astrais, a gente vai fazer uma leitura de tarô. Vou tirar 2 cartinhas de oráculo. Então fica aí comigo que tem mais informações mais pra frente. Tá gostando do conteúdo? Dá seu like, comenta, se inscreve no canal, ajuda muito a repercutir essa mensagem para outras pessoas. Quando esse ano astral se iniciar, no dia 20 de março, o que acontece no dia 20? No dia 20 a gente tem o equinócio, né? E o equinócio nada mais é do que aquele momento em que o dia e a noite têm o mesmo tempo, o mesmo espaço. Esse é um equinócio. É o momento do ano em que o dia e a noite têm o mesmo espaço. Para quem vive perto da linha do Equador, não percebe tanto isso, né? Mas para quem vive num lugar como eu, ou ao sul do Brasil, a gente percebe muito nitidamente. Então, aqui na Irlanda, por exemplo, no equinócio, é o único momento que a gente tem tempos iguais de noite e dia. Porque daqui para frente, o dia vai alongando, até a gente ter o sol à meia-noite, que eles falam, né? O sol da meia-noite, que é aquele dia mais longo do ano. E quando ele chegar, a gente vai falar sobre isso. E aí, pra nós aqui, esse dia mais longo é o sol da meia-noite, porque real, gente, não é que o sol tá lá no alto, mas o sol tá se pondo perto da meia-noite. E aí as noites são curtinhas. Já no inverno, a gente tem o oposto. A gente tem dias curtinhos e noites longas, né? Então, para nós, esse momento de equinócio é uma transição de um período para outro. E para todos nós, é essa informação que vem com esse ano astral. Estamos transitando de um momento para o outro. Então, a energia ela está transformando da água para o vinho, do vinho para a água, cada um na sua história. Então, quem está no hemisfério sul, vocês estão entrando num período em que os dias vão encurtar. Enquanto quem está no hemisfério norte, os dias irão alongar. Mas é isso, o equinócio é aquele momento de dias e noites iguais. E é isso que acontece no dia 20. O que vocês têm que fazer para se beneficiar dessa história? Registra o desenho do céu no dia 20. O que é isso, Ária? O desenho do céu é onde estão posicionados os planetas, quais são as influências energéticas, por quê? Porque essa é uma energia que pode reverberar na sua vida pelos próximos 6 meses, até o próximo equinócio. Então, é um dia muito especial, que antecede um eclipse.
mas a gente vai falar do eclipse já já. Então, registra esse mapa do céu. O mapa do céu no dia 20, ele traz para nós Sol em conjunção com Netuno. O Sol em conjunção com Netuno é tipo andar de mão dada. Eles estão em alinhamento perfeito, de mãozinha dada, o que significa que o Sol ilumina as características de Netuno, positivas ou negativas, de luz ou de sombra. Então, dependendo do que você estiver vibrando, do que está acontecendo na sua vida, do que você já aprendeu, já cresceu, já evoluiu ou não, tem essa influência. E aí, quando a gente fala Sol e Netuno em conjunção em Peixes, né? Porque a gente ainda está em Peixes e vai transitar para Áries, a gente está falando do regente de Peixes na própria casa sendo iluminado, exaltado, mostrado, escancarado, mesmo para quem não quer ver. Quais são os temas de Netuno que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que prestar atenção. Esse é um período em que os temas netunianos mais obscuros serão iluminados. Quais são esses temas? Vícios, fuga da realidade, fanatismo, religião, extremismo. Então, tudo aquilo que vem de um lugar de subconsciente, inconsciente, lá das profundezas, vem sempre com um tom de ilusão. Então, a gente tá falando aí fugir da realidade, fazer coisas para fugir da realidade, interagir com pessoas para fugir da realidade. A fuga, o escapismo é muito grande. O processo de sabotagem, autossabotagem inconsciente é muito intenso. Então, tendo Sol em conjunção com Netuno, transitando de Peixes para Áries, com toda essa força de netuniana, a gente vai sair de um lugar onde a gente fala dessa energia, da intuição, da espiritualidade, dos sonhos, do amor, da paz, para um lugar onde a gente vai falar de ação, movimento, de necessidade de estar ligado, de estar prestando atenção. É uma energia, sai da água e vai para o fogo. Então sai do lugar das emoções, onde a gente pode sonhar, onde a gente pode aproveitar essa energia positiva de Netuno, para um lugar onde o fogo vai queimar. Então é o Sol iluminando Netuno na sua maior intensidade, chegando nas sombras dele. Portanto, tomem cuidado com essas energias. A gente tem mais uma posição muito importante nesse período, que é Marte em quadratura com Urano. Então, Marte em quadratura com Urano vai trazer uma energia de tensão, de oposição, de treta, de briga. Essa que é a verdade. Então, cuidado, porque Marte é o planeta da guerra, do deus da guerra. E aí a gente vai para Urano, e Urano é um planeta que, tipo assim, ele tem sempre uma reviravolta para trazer. Então, ele sempre dá uma reviravolta. Tem sempre alguma coisa na nossa vida que dá uma reviravolta. Então, é o planeta das reviravoltas. Inesperadas, inclusive. Então, a gente tem Marte em Aquário, a gente tem Urano em Touro. Essa é uma combinação que vai trazer toda a possibilidade de tensão, irritação, estresse, disputas, revoltas, conflitos. Essas são as energias que vão se refletir no cenário mundial, cenário global, economia, política. Então, eu vou trazer individualmente o que significa isso, porém, é um momento de verdade de ficarmos sintonizados. Não só aqui, mas no que está acontecendo no mundo. Porque muita coisa vai mudar. E a gente precisa mudar junto com elas. Transformou o meu ambiente, vai transformar a minha realidade, vai transformar como eu interajo com o mundo. Eu preciso transformar também. Individualmente, isso vai refletir nos nossos relacionamentos, amigos e família. Então, pode rolar umas tretinhas com os amigos, umas tretinhas com a família. Pode ser que você fique aí com o ovo virado para todo mundo. Dicona: evite conflitos, porque é uma energia que está trazendo essa irritabilidade, essa inflamação, né? E é sempre assim, inesperado. Então, fica atento. Outra posição importante para saber, a gente tem a Lua em oposição com Plutão. Oposição, eles estão de costas um para o outro, né? Então, isso significa que a Lua em Leão e Plutão em Aquário,
estão ali de costas um para o outro, precisando trabalhar juntos. É como se a Lua estivesse indo para um lado e Plutão indo para outro, mas por alguma força maior, eles estão sendo atraídos a trabalhar juntos, mesmo nessa oposição. O que significa essa energia? Leão, cara, Leão é o signo da nossa imagem, do ego, da vaidade, é o signo dos reis, das rainhas, dos grandes poderosos do mundo, né? Então, as pessoas que têm o poder, que podem influenciar na sua vida. E essa energia de oposição de Aquário e Leão, de Plutão e Lua, vai trazer o indivíduo contra a massa. Essa é a oposição. Então, tipo assim, as decisões do indivíduo não serão a favor das massas. É aí que a gente pode ver algum tipo de decisão no cenário global que pode afetar a nossa vida diretamente. E não é de forma positiva. Então fiquem atentos também com a vaidade, com o ego nesse período. A gente tem ali Marte e Urano em quadratura, então é muita energia irritada, muita energia inflamada, sabe? Para quem tá inflamadinho, para quem tá doído, tá dolorido, isso aí vai ser um prato cheio de cagada, meu filho, porque vai ser uma falha atrás da outra, uma briga atrás da outra, um problema depois do outro. Já para quem tá mais alinhado, mais atento, tá ligado no que tá acontecendo, nada vai te pegar de surpresa. Essa que é a verdade. Tipo assim, tá na cara que isso ia acontecer, entendeu? Ah, eu já sei que a minha irmã é assim. Ah, eu já sei que meu pai é assado. Eu já sabia. Óbvio que esse seria o comportamento. Então, tem essa obviedade nas coisas que se revelam para quem está antenado. Bom, mais do que isso, então, cuidado com o desejo de se sobrepor aos outros, porque essa é uma energia muito forte da oposição de Leão, de Lua e Plutão, né? Leão e Aquário. Essa necessidade de sobrepor sobre as outras pessoas. E isso, combinado com essa energia de irritabilidade, de revolta, de disputas, de guerra, de conflitos. Imagina o senhor Lula toma uma decisão que ferra 3 vezes mais com a vida de cada um aí do Brasil do que já ferrou. O que vocês acham que vai acontecer nesse país, minha gente? O que vocês acham que vai acontecer? Tem muita gente pobre sem dinheiro. Tem muita gente que trabalha que nem uns filha da pi e não consegue mais. Porque a realidade mudou. Então, isso eu tô usando o exemplo do Brasil, mas pra mim, a minha opinião pessoal é que vai estourar uma guerra ainda maior aqui para as Europa, para as Arábia, mas cada um aí na sua opinião, na sua perspectiva. Aí, meus amores, passou esse ano novo astral do dia 20/3, bombástico! A gente tem um eclipse lunar em Libra. Então, antes de falar da energia do eclipse, a minha dica para vocês é que vocês façam um ritual no dia 20. Faz um ritual, agradece pelo ano que passou, por tudo que você viveu, pede conexão com o mundo, com a natureza, com a sua intuição, com a sua espiritualidade, com Deus, com o anjo de guarda. Pede essa conexão. Porque em tempos de guerra, a fé e a esperança é que fazem a vida acontecer. Então, ter fé e ter esperança vai ser muito importante para esse novo ano astral. Mais do que isso, ser proativo para engajar em potenciais soluções, sejam elas quais forem, do tamanho que for, 5 pessoas, 10 pessoas, 10 mil pessoas, 10 milhões de pessoas, não importa. Mas engajar nessas soluções para o coletivo é essencial. Aí a gente tem a nossa eclipse lunar em Libra, né? Que vai acontecer no dia 25. 5 dias depois dessa virada astral. Então a gente faz o ano novo astral, a entrada numa lua crescente, numa energia que tá crescendo, com toda essa disruptura dos planetas, a energia tá crescendo. Quando a gente chega no eclipse lunar de Libra, tudo se ilumina, pá! Aí se iluminou, e aí é tipo o sol sendo tampado com a peneira, passa uma peneira assim na frente, ó, e a gente finge que não vê, sabe? É meio que isso uma energia de eclipse. Óbvio que quando o eclipse passa, aí ele revela com 10 vezes mais força o que a gente não quis ver antes dele, né?
Então, prestar atenção em tudo que se revela para nós até o dia do eclipse, porque depois do eclipse essa energia vem dando tapa na nossa cara. O que é esse eclipse em Libra? É um eclipse em Libra no nó do sul, na cauda do dragão. Então a gente teve os últimos eclipses acontecendo no nó do norte, na cabeça do dragão. Acha meus vídeos aqui no canal, tá tudo na mesma pasta e vai assistir. O nó do norte fala sobre onde estamos indo. O nó do sul, todas aquelas coisas que cumpriram seu propósito na nossa vida. Coisas, pessoas, experiências, lugares, comportamentos, pensamentos, emoções. Processos de sabotagem, autossabotagem, sacanagem, tudo isso entra no nosso nó do sul. Tudo que não agrega positivamente para nossa vida é do nó do sul. E aí a gente tem esse eclipse vem falar sobre o signo da balança, sobre o signo do equilíbrio, onde o positivo e o negativo estão em equilíbrio. Eu não tenho mais positivo ou mais negativo, não tem, tá em equilíbrio. Então, se a minha balança tá assim, eu tenho mais coisas positivas, menos negativas, tá pendendo pro positivo. Pode ser que eu chegue num lugar de alienação com o que tá acontecendo no mundo, por exemplo. Então, por isso que eu venho trazendo esse chamado de se antenar, de se conectar. Porque se você não estiver atento ao que tá acontecendo no mundo, você pode tá super feliz na sua própria vidinha. Aí, de repente, vem Marte em quadratura com Urano e estoura uma guerra que afeta a sua vida, vira de ponta cabeça, sei lá, ou alguém da família morre, vai saber, né? Que não aconteça. Mas é tipo isso, você tá aí feliz pra caramba, feliz da vida, tudo bem, tudo maravilha, tudo incrível, uau! Mas o mundo tá caindo ao seu redor. Em algum momento isso vai te atingir. Então é importante que a gente entenda tudo o que está acontecendo, que a gente tenha essa consciência de trazer coisas para equilíbrio. Como é no nó do sul, tudo aquilo que cumpriu seu propósito tá na hora de ir embora. Pessoas que não trazem equilíbrio para minha vida, pensamentos, emoções, comportamentos, experiências que já não agregam mais nada, é hora de cortar. Quem não corta, depois do eclipse, recebe uns tapinha na cara, né? Do que a gente manteve, é a massa podre. Eu tenho lá uma massa podre, eu tô vendo a massa podre e eu sei que amanhã é o eclipse. E aí, em vez de tirar a massa podre e jogar fora, eu deixo ela lá. Aí, no dia depois do eclipse, eu olho pra minha macieira, minha cesta de fruta, e aquela massa podre impregnou em todas as outras, em 2 dias. Só porque eu não tirei ela quando eu vi ela, porque eu não quis ver. Eu também com a peneira, eu falei, não, é só uma, deixa. E aí, 2 dias depois, tá tudo podre. Então, é tipo isso. Os nodos, eles mudaram de signo, né? Então, a gente teve eclipses o ano passado que foram em Virgem e agora a gente tá entrando em Libra. Então, os nativos de Libra, exato, respira fundo, tá tudo bem, tá tudo ok, vai ficar tudo bem, mas você vai passar por esse período de tipo assim, agora eu preciso aprender o que é ter equilíbrio na minha vida. Não dá mais pra fingir que nada tá acontecendo, não dá mais pra fugir de conflito, não dá. Pra alcançar equilíbrio real, eu tenho que interagir com os conflitos da minha vida, né? Então assim, essa segunda metade de março é porreta, é importante, é boa pra quem tá ligado. Pra quem não tá ligado, parça, I'm so sorry. Sinto muito. Bom, hoje a gente vai tirar aqui 2 cartinhas de oráculo e eu vou focar nessas cartinhas de oráculo. O que é isso que a gente precisa prestar atenção, focar, trabalhar até o ano astral, né? Então, o que é isso que eu preciso focar até lá? Porque é uma energia muito intensa, vai reverberar pelos próximos 6 meses. Então, tudo que eu falei aqui pode levar para 6 meses, que pode refletir na sua vida. Então, o que é isso que, como coletivo nessa egrégora, a gente tem que focar, trabalhar, prestar atenção para esses próximos 6 meses. E depois desse aqui, para o eclipse lunar, eu vou tirar o que é isso que a gente tem que deixar para trás. Então, para essa egrégora de luz, a leitura do tarô, meus amores, eu vou gravar amanhã ou depois de amanhã. Pra semana que vem, só da semana, tá? Então, o que é isso que a gente tem que focar?
Engraçado, esse último ano astral para todos nós foi muito sobre descobrir a magia da alquimia, né? Então, o quanto é possível transformar a nossa realidade, a nossa vida e o mundo através da espiritualidade. Para cada um de nós, essa verdade, essa realidade veio de uma forma diferente, né? E aí, esse próximo ano astral, a partir do dia 20 agora, a gente entra em novos temas. Então, teve tudo isso, esse período de descoberta de várias ferramentas, sabedorias, conhecimentos, possibilidades, oportunidades, que vem para agregar no nosso processo de evolução, né? Que vem trazer magia para nossa vida, inclusive. E aí, agora... Não, muitas. Too many. E aí, agora, a gente vai ver o que esse próximo ano astral vai trazer pra gente como foco. Quais são essas energias que vão se revelar? Tem mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Não, muitas cartas. Ok. Bom, esse ano, ele vai ser repleto de muita exploração, né? O que é isso, exploração? E exploração não é exploração do outro, exploração do ser, exploração de possibilidades, de oportunidades, de pessoas. Porque sem explorar, meus amores, a gente não aprofunda, a gente não descobre, a gente não aprende. Então vai ser um ano de muitas descobertas, positivas e negativas. Saibam disso. Esse é um ano que a gente está sendo chamado para aprender a lidar com a prosperidade e a perseverança em tempos de caos. Então, aqui no meio, eu tenho a carta da devastação. Então, no centro desse ano, a gente vai presenciar, observar muita devastação. Devastação da natureza, do planeta e do ser humano. Genocídios. Guerras, gente matando mulher, criança, idoso, sem nem considerar o fato de que tinha uma vida ali. Então a gente vai ver muita devastação. Para alguns, como indivíduo, vocês viverão experiências devastadoras, com perdas na família, Então isso tá no centro, tá no foco desse ano. Vai acontecer no coletivo e pode refletir na nossa vida individual. O que a gente precisa para lidar com essa energia de devastação? Prosperidade e perseverança. Então, assim, o que é perseverança? Perseverança não é insistência. Perseverança é entender que não vai ser fácil, é enxergar que a realidade não está favorável, porém é possível. Se eu perseverar com consistência, eu trarei o resultado. Se eu perseverar com prosperidade, sabendo que eu só recebo o que eu coloco de energia, eu verei resultado. Ó, eu não tinha aberto as cartas quando eu falei sobre se conectar com o coletivo, prestar mais atenção no que está acontecendo no mundo e agir de forma proativa de alguma forma. Mas isso para mim tá falando exatamente sobre isso. Quer salvar a vida humana? Seja um humano salvador. Seja dentro da sua casa, dentro da sua família ou na sua comunidade. É era de Aquário. Foca na comunidade. Não é mais só sobre mim e a minha família. Não é mais. Quem ficar nessa mentalidade, eu e minha família, nos próximos anos, respira fundo. Além disso, o que mais? O nosso grande desafio é usar a nossa inteligência para criar. Então vai ser um ano de muitas criações, coisas novas, invenções, novas possibilidades, novos caminhos, inclusive, né? Eu tenho um colega terapeuta que a gente tentou dar movimento num projeto aí uns anos atrás. Infelizmente, eu contratei um time que me passou a perna e o projeto não andou. Isso me fez perder a credibilidade com todo mundo que estava envolvido. Mas esse terapeuta parceiro que fez parte dessa tentativa, né? Ele sempre defendeu um produto de um colega dele, que é um cara que inventou um canudo, que tem um filtro nele, é um canudo descartável. E esse canudo, feito de material reciclado, com esse filtro, para quem vive na África, por exemplo, ou em regiões de guerra, usando esse canudo numa água suja, esse canudo consegue filtrar. Então o ser humano não perde a habilidade de beber água, não perde a vida, né?
E isso é uma invenção, isso veio da criatividade, da inteligência de alguém que fala assim, puta, o problema tá ali, olha o tanto de gente sem água nesse mundo. Não é que tá faltando água, mas tá faltando água tratada. Aí ele inventou esse canudo. Então esse é um exemplo pequeno, simples, básico do que é possível. Leva para sua vida, para sua inteligência, para sua área de intelecto e começa a criar soluções, criar caminhos, criar possibilidades. Essa é a resposta para esse ano. Criar novas formas de viver a nossa própria vida. A parte de milhões de coisas que eu tô experienciando como ser humaninho, eu entro numa nova fase pessoal em que eu tô vivendo um momento que eu nunca tive chance desde muito jovem, onde eu tenho espaço, tempo para escolher o que, como e quando fazer, né? E essa é a hora de que, tipo assim, eu sempre quis essa oportunidade. Na hora que a oportunidade se apresenta, você fica paralisado, você não sabe o que fazer, né? Então eu comecei a acessar coisas da minha época de faculdade. Gente, eu tenho 37 anos de idade, já faz tipo 20 anos que eu me formei, que eu terminei a faculdade. Então faz muito tempo. E eu fui buscar coisas na internet que eu aprendi lá. Por quê? Tá fora do que acontece hoje, não faz sentido. Não, gente, tem alguns conceitos que são base para o que a gente tem disponível hoje. E é esse conceito base que, se você não conhecer, se você não estudar, você não consegue criar através dele, né? Então, a base de algo tem que ser conhecida para você dar estrutura. Do contrário, não dá. E aí fui eu lá reconectar com esse aprendizado, com essa sabedoria, porque eu quero criar essa oportunidade que eu estou tendo, né? Criar dentro dela. E é sobre isso esse ano. Esse ano é sobre acessar tudo que eu sei, o que eu conheço, o que eu posso e colocar isso em criação no mundo, em criação na nossa vida. Exemplo, eu sei que aí no Brasil a situação não tá melhorando, né? Eu tenho família aí no Brasil e eu tô vendo isso assim pesar de forma sem piedade na realidade dessas pessoas, né? Então, fazendo a mesma coisa que faziam há 10 anos atrás, 10 anos atrás podiam viajar, podiam fazer uma porrada de coisa. Hoje é pagar a conta e agora? O que a gente vai fazer para fazer mais dinheiro? Porque não tem tempo para trabalhar mais. É a hora de começar a ser criativo. É a hora de começar a pegar tudo que você aprendeu e criar uma nova forma de fazer isso. Porque os modelos antigos não servem mais. Bom, é isso que o oráculo egípcio tinha para falar para vocês. E agora eu vou pegar uma cartinha. Eu quero saber o que é isso. Qual que é a mensagem para essa egrégora de luz para o eclipse lunar em Libra? Então, qual que é a mensagem que o oráculo quer passar para vocês? Esse oráculo é a linguagem de desapegar. É a linguagem do desapego. Então, vamos ver o que é isso que a gente tem que desapegar, deixar para trás, porque cumprir o seu propósito em nossas vidas. Para a egrégora de luz, para esse eclipse lunar em Libra. Por que agora essa cartinha? Porque aí vocês podem prestar atenção com essa lua crescendo, o que se revela, né? Então, essa eu vou tirar uma cartinha só para nós. Apologizing. Apologizing é tipo assim, é se desculpando. É sobre isso, é sobre se desculpar a mensagem. Hoje, eu tentarei ser claro e saudável nas minhas desculpas. Assumindo responsabilidade sobre as minhas ações. E as ações de mais ninguém. Eu procurarei Deus para me ajudar a entender o que eu preciso de verdadeiramente me desculpar. E eu farei isso sem reservação, não. Qual que é essa palavra em português? Sem hesitar. Então, basicamente, a mensagem é assim: hoje eu tentarei ser mais clara e saudável sobre as desculpas que eu vou pedir. Assumindo responsabilidade sobre as minhas próprias ações e de mais ninguém.
Eu procurarei Deus, ajuda de Deus, para entender o que eu preciso verdadeiramente me desculpar. E assim eu farei sem hesitar. Então, assim, se tem alguém na sua vida, alguma coisa que aconteceu que você precisa se desculpar, faça. Faça. Você não é responsável por como o outro recebe, o outro reage ou o outro absorve. Mas, se cabe desculpas da sua parte, faça. Então, essa é a situação. Chega o eclipse de Libra e aí a gente precisa se desculpar de uma forma saudável, coerente e deixar isso para trás, né? Se o perdão vai vir ou não, é verdade que não importa. É sobre ter a habilidade de assumir responsabilidade sobre as suas próprias ações. E muitos de nós, o que a gente precisa é se desculpar com a gente mesmo. Então, ó, eu sei que eu preciso. Eu sei. Talvez tenha alguém por aí que também precisa me desculpar. Eu vou prestar atenção. Mas tem algumas coisas que eu preciso me desculpar comigo mesma. Assumir responsabilidade pela minha parte, de mais ninguém, só a minha responsabilidade. E me desculpar. Porque assim eu conseguirei deixar isso pra trás. Não é só sobre se perdoar, a gente também tem que ser capaz de se desculpar com a gente, sabe? Tipo assim, falar com a nossa criança interior, ter aquele momento de mindfulness que eles falam, né? Onde você se desculpa com você mesmo, e aí você se acolhe, você se perdoa. Essa pode ser muito bem a resposta para esse eclipse de Libra para nós. Amores, trago nos próximos dias mais uma leitura aí de tarô. Vejo vocês em breve. Gratidão. Se ressoou, se fez sentido, dá seu like, comenta, por favorzinho. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá.